Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e junto com a Daniela a gente vai apresentar um vídeo da atividade do PCC. E aí o título da nossa apresentação é a construção da relatividade e suas aplicações no cotidiano. Bom, então a motivação que a gente teve para desenvolver nosso trabalho, a nossa proposta, foi pensando no contexto atual em que os livros didáticos eles não abordam o tema de relatividade, eles tratam o tema de relatividade como opcional ou até irrelevante. A gente pode constatar essa ideia observando onde os temas de relatividade desaparecem. Então é sempre ali no final do livro, eles vão aparecer ali como uma coisa facultativa que o professor pode estar explorando na sala de aula. Outro ponto que motiva a gente estar tratando desse tema é que a relatividade ela não é perceptível no cotidiano como outros fenômenos da física. Então a cinemática, por exemplo, a gente consegue perceber no dia a dia, então a gente consegue assimilar e aí você vê mais aplicações. Então a relatividade ela tem esse ponto que você não consegue perceber os impactos que ela vai estar trazendo para as pessoas no cotidiano, mas eles existem e merecem ser explorados, né? Um outro ponto assim que é muito importante é saber como se dá a construção do conhecimento científico. Então a gente tem uma certa teoria e essas teorias que vão aparecendo, elas vão sendo quebradas, elas vão sendo estruturadas. A gente trouxe isso nesse tema da relatividade junto com a mecânica galileana, beleza? E por último, trazer uma motivação que é a da BNCC, que possui uma habilidade do ensino médio que fala sobre a elaboração e a explicação dos movimentos aqui na Terra, ou no universo, ou no sistema solar. E aí a gente pode trazer um pouco ali da relatividade, pensar em velocidades altas e relacionar com a relatividade, ver os fenômenos relativísticos, os efeitos relativísticos. Então, o nosso objetivo é mostrar a relevância da relatividade no cotidiano das pessoas. E, além disso, né, como a ciência ela é construída, comparar com a mecânica de Galileu e a relatividade restrita de Einstein. E ver esses pontos, quais são as diferenças entre eles, né? Como aconteceu para sair da mecânica de Galileu e chegar na relatividade restrita de Einstein. E aí, como a gente vai querer tratar isso é através das redes sociais, especificamente o TikTok. E as redes sociais são interessantes porque basicamente hoje em dia todo mundo tem um celular, tem um computador com internet, a maioria das pessoas, e tem acesso a esse tipo de conteúdo nessas redes sociais. Então seria uma forma muito eficaz de atingir vários públicos, não só os jovens, as pessoas do ensino médio, mas também outras pessoas, né? Pessoas idosas, inclusive. Então agora eu passo a falar para a Daniela, ela vai falar um pouco sobre a descrição dos materiais. Eu vou falar sobre a descrição das atividades e quais os materiais envolvidos para a divulgação científica que a gente está propondo. O primeiro material é um texto que nós produzimos, comparando a mecânica galileana com a relatividade restrita, sem muitos aprofundamentos matemáticos. São comparações que eles conseguem fazer com os conhecimentos que eles têm, de ensino médio, no caso, né? Além disso, nesse texto também vão ter aplicações da relatividade no dia a dia, exemplos, né? Uma das coisas que os alunos mais falam é para que é que ele vai usar isso na vida dele. Então, é um jeito interessante da gente mostrar como a relatividade está aplicada no dia a dia deles. Além disso, a nossa proposta é fazer vídeos de divulgação no TikTok. A gente escolheu o TikTok porque é uma rede que tem um grande alcance no meio jovem, principalmente da faixa etária do ensino médio. Então, é uma maneira legal e descontraída dos alunos terem acesso a esse conhecimento por uma rede social que eles já estão habituados a usar. E aí, esses são os 4 temas que nós propomos, para vídeos. O primeiro é explicando a história, comparações, então mesma coisa do texto. O segundo também é a mesma coisa do texto, as aplicações, mas de um jeito um pouco mais lúdico e menos cansativo também do que ficar lendo um texto.
O terceiro, a gente vai começar a abordar a contração do espaço, dilatação do tempo e o paradoxo dos gêmeos. Então, a ideia é não trazer aprofundamentos matemáticos. Então, a gente não vai falar sobre as transformações de Lorentz. A gente só vai explicar como funciona. E para explicar isso, a gente vai usar o paradoxo dos gêmeos para tentar trazer uma coisa um pouco mais palpável para os alunos. E aí, por último, a ideia é analisar uma breve cena do filme Interestelar, com base nas teorias físicas, né, no geral. Então, seria uma cena curta e a gente explicaria o que está acontecendo naquela cena para o aluno ver o conhecimento sendo aplicado. Bom, para ilustrar um pouco como as coisas funcionariam, a gente criou um vídeo no TikTok. Ele não é um daqueles 4 vídeos que eu citei. Ele é só um exemplo de como seriam. Ele é bem mais longo, a nossa ideia era fazer vídeos bem mais curtos do que esse, porque os alunos geralmente não têm muito interesse por vídeos de física, então talvez um conteúdo mais curto chame mais a atenção deles. E eu vou colocar um trechinho dele, porque ele é muito longo. Ele vai estar disponível para vocês assistirem, mas eu vou colocar um trechinho dele só para a gente entender como as coisas funcionam. No meio científico. Como para Einstein a velocidade da luz é constante e tudo ao entorno tem que ser alterado, isso inclui também o espaço e o tempo. Nesse caso, o que acontece é que o espaço se contrai e o tempo se dilata. Isso significa que o espaço se contrai, então distâncias muito longas ficam mais próximas, e o tempo se dilata. Então, para uma pessoa que está viajando na velocidade da luz, o tempo vai passar muito mais devagar para ela do que para uma pessoa que está aqui na Terra. Um exemplo disso é o paradoxo dos gêmeos. A ideia dele é de que você tem 2 irmãos que são gêmeos. Então, por exemplo, o Lucas e o Léo. Aí o Lucas vai ficar na Terra e o Léo vai entrar no foguete e vai viajar muito próximo da velocidade da luz. Esse é um breve resumo de como a gente explicaria a ideia de contração do espaço e dilatação do tempo. O vídeo vai estar disponível, então vocês podem assistir, tirar suas conclusões, mas ele é um breve exemplo de como a gente pensou em fazer isso. Visto isso, a gente tem uma ideia de avaliar os alunos e seria desenvolver um trabalho. Então, esse trabalho ele pode ser um texto, ele pode ser um seminário, um vídeo. Então, a ideia principal seria o aluno ele reconhecer os aspectos da relatividade restrita em filmes, séries, situações do cotidiano ou outro tema que ele queira abordar. Então esses aspectos pode tratar ali dos princípios ali da relatividade, né, como o Einstein fundamentou a relatividade. Então eu vou mostrar alguns exemplos nos próximos slides. O primeiro exemplo que eu trago aqui é a possibilidade de viagens interestelares dos seres humanos, né? Então aí daria para tratar um pouco sobre a questão do limite da velocidade da luz. E aí verificar se tem essa possibilidade dos seres humanos viajarem para uma outra estrela. Na avaliação, seria importante os alunos eles descreverem muito bem a relação entre a relatividade, o conteúdo que a gente apresentou, e a situação que eles escolheram. Então fazer essa descrição muito bem, isso vai corroborar para a avaliação deles. Então um outro exemplo aqui que eu trago para vocês, abordar num filme como o Interestelar, a contração do tempo. Daria também para abordar como é que acontece as viagens interestelares no filme, isso seria interessante também. Então, pessoal, a avaliação da aprendizagem ela seria pautada na descrição detalhada, né, da situação abordada do aluno. Então, ele poderia abordar ali o filme, a série, uma situação no cotidiano. Então, a ideia é que ele descreva muito bem essa situação. Você está avaliando o filme Interestelar? Então, qual que é o ponto que ele está analisando, que ele está fazendo essa comparação? E aí também ver como ele está fazendo essa ponte com a relatividade restrita, né, essa relação. Então esses dois pontos eles vão fundamentar como vai ser avaliado o aluno. E aí o último exemplo aqui da avaliação de aprendizagem seria o funcionamento do GPS. Tem ali diferentes satélites, e esses satélites têm uma velocidade considerável e eles sofrem efeitos relativísticos e precisam fazer as devidas alterações. Se não fizer essas alterações, os dados que o GPS vai estar fornecendo, que o satélite vai estar fornecendo, eles vão estar errados e vai ter muitos problemas, não vai dar para utilizar diversas plataformas que usam a função do GPS, né, como o Google Maps ou o Waze, né? Então
é um exemplo bem claro assim de aplicação no cotidiano. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação para o vídeo do PCC. Aqui está algumas das referências. Até mais e é isso. Obrigado.